Muito bem, terça-feira de carnaval, estamos aqui para falar de Fórmula 1. Alá, mas que calor, Atravessamos o deserto do Saara e fomos parar no Bahrein. Tem deserto também, não é o deserto do Saara, mas o Bahrein é uma ilha ali no Oriente Médio, ali pertinho da Arábia Saudita. Tem uma ponte que liga o Bahrein à Arábia Saudita. É no Bahrein que os sauditas vão lá fazer as putarias deles, a gente sabe disso, conheço muito bem aquele pedaço do mundo. Bahrein, temperaturas altas, bem diferente do que aconteceu no começo do mês em Barcelona e parecido, claro, com o que aconteceu na semana passada, quando tivemos o início da pré-temporada oficial da Fórmula 1. Oficial porque os testes de Barcelona foram organizados pelas equipes para que se pudesse testar, comprovar que esses carros novos da Fórmula 1, se você engata a primeira marcha, se ele vai para frente ou vai para trás. Alguns andaram para trás, a maioria andou para frente, mas andou devagar também. E agora, essa pré-temporada que já começou na semana passada e que já começou a, como dizíamos nos jornais, né, ou no jornal onde eu trabalhava, quando a gente não sabia que título colocar numa matéria, a gente colocava gera polêmica. Pois é, os testes da pré-temporada da semana passada já começaram a gerar polêmica. E é por isso que aqui no Foi Que Eu Disse TV, o título do nosso vídeo de hoje, desse terceiro episódio do Pé no Porão, é Ódio Eterno ao Carro de Fórmula 1 Moderno. Gostaram? Essa é uma faixa que a gente vê às vezes na Rua Javari, no campo do Juventus. Ódio eterno ao carro moderno. Se bem que já botaram até grama artificial, sintética, na Rua Javari. Realmente o mundo está acabando, né? Se a Rua Javari já não tem mais buraco, tem grama artificial, é porque o mundo está acabando. Eu comecei a perceber que o mundo ia acabar quando a Antártica e a Brahma se juntaram. Aí não dá, né? Mas voltando à Fórmula 1, voltando à fita, vamos falar um pouco deste ódio eterno aos carros modernos, que não é meu, esse ódio. Ele foi expresso por pelo menos três pilotos que foram muito explícitos naquilo que eles disseram. E alguns disseram com outras palavras, ficaram meio cheio de dedos, porque a maioria dos pilotos na Fórmula 1 hoje é tudo muito novinho, essa geração Z, depois do Z quase, que não contesta nada, não reclama nada, fica o dia inteiro no celular e tudo mais, para eles está tudo bem, desde que tenha um aplicativo que resolva seus problemas, né? E é o caso de muitos pilotos da Fórmula 1, jovenzinhos, que não têm coragem de se manifestar com a veemência que, por exemplo, Max Verstappen o fez, embora seja novinho, mas ele tem estatura para isso, tetracampeão mundial, e é um piloto que fala mesmo, não tá nem aí. Fernando Alonso, 90 anos de idade, 120 de Fórmula 1, veterano que já passou pelo tempo das corridas de biga e hoje se defronta com esses carros absolutamente contrários à natureza das corridas da Fórmula 1, vou falar disso. O vídeo hoje é para isso. Lewis Hamilton, que também chamou os carros de ridiculamente complexos e decretou: os fãs não vão entender nada do que estiver acontecendo nas corridas. Muito bem, vamos destrinchar esse assunto, porque antes que vocês digam que eu sou um saudosista, nostálgico, o cara gostava daqueles carros barulhentos que viviam quebrando e tal. Não sou desses. Não sou contra a tecnologia, não acho que a gente tinha que continuar escrevendo na máquina de escrever ou então em pergaminhos, né? Não acho um monte de coisa que a gente deveria andar em lombo de mula, de jegue. Não, tá tudo bem, a tecnologia tá aí, ela existe, não sou um negacionista, as coisas evoluem. Eu acho que a Fórmula 1 dos últimos anos, inclusive, estava excelente. Você pegava ali do primeiro colocado num grid até o último, tinha um segundo e meio. Nos anos 80 e 90, que tanta gente incensa, fica lembrando, como era legal nos tempos do Senna, do Prost, do Mansell e do Piquet, são sempre os quatro que o pessoal cita. Tinha corrida lá que o primeiro e o segundo chegavam na mesma volta, 30 segundos entre eles e o resto 2, 3 voltas atrás. Então a Fórmula 1 evoluiu bem, em busca do quê? De uma melhor competição, de mais equilíbrio. Quando é que a gente poderia imaginar nos anos 90, vai comecinho dos anos 90,
ou finalzinho dos anos 80, digamos, tá? Uma equipe como a, sei lá, Pacific, ou Andrea Moda, dos anos 90 já, comecinho de 90, andar a 1 segundo da McLaren ou da Williams. Não acontecia. A diferença era de 5, 6, 8, 10 segundos. Tinha até pré-classificação. E por que isso? Porque havia um gigantesco abismo financeiro, principalmente financeiro, entre as principais equipes, as mais ricas e as pobrezinhas que... Teve uma no Canadá que a Andrea Moda precisou pegar um motor emprestado, gente. Eu tava lá, ninguém me contou, eu vi, né? Então havia um abismo financeiro muito grande. Esse abismo não existe mais hoje. A gente tem teto de gastos, tem um controle de gastos que, bem ou mal, aproximou as equipes mais importantes, as mais fortes, as maiores, das equipes menores. E a gente teve, o ano passado, por exemplo, a Alpine, que a gente fala, nossa, que porcaria, parece um Twingo velho e tal. A Alpine andando a 1,5 segundo, 1,2 segundo da McLaren campeã do mundo, né? Isso não acontecia no passado. Então, eu estou dizendo tudo isso para deixar bem claro que não se trata aqui, este vídeo que eu vou dizer hoje, de nostalgia, de saudosismo, nada disso. Tem um monte de coisa no passado que foi muito mais legal, tem um monte de coisa do passado que foi aprimorada, e na Fórmula 1 a gente pode incluir, dentro da Fórmula 1 a gente pode incluir este aprimoramento em muitas coisas, na segurança, na qualidade do espetáculo, nas transmissões de televisão, e tá tudo bem, tá tudo legal. A Fórmula 1 é linda, maravilhosa, colorida e tá todo mundo no TikTok. Tá ótimo, beleza. Só que isso não impede que os caras façam, vou falar uma palavrinha feia, cagadas. Essa história desses motores, metade elétricos e metade a combustão, não vai dar certo. Aliás, pode até dar certo daqui a 2 anos. E aí vocês vão pegar esse vídeo aqui e falar, pô, esse cara é burro, esse cara falou merda e tal. Pode ser, porque a Fórmula 1 tem gente muito inteligente, muito esperta, muito bem preparada, engenheiros, grandes pilotos. Eu acho que ao longo do tempo os caras vão mitigar essa situação que a gente viu na semana passada. E do que eu tô falando? Tô falando, por exemplo, do que disse o Max Verstappen, que depois de andar um dia inteiro lá com o carro, falou assim, isso aqui não é Fórmula 1. Onde já se viu eu ter de tirar o pé na reta para carregar a bateria. Isso aqui é um campeonato, é um carro que vai ser mais importante hoje fazer gestão de bateria, de energia, do que acelerar no limite, que é a natureza, a origem da Fórmula 1. Aliás, de qualquer corrida de carro, né? O que define uma corrida de carro, que é uma besteira, corrida de carro, ninguém precisa gostar, tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém precisa ser a favor. Mas elas existem. Então o que define uma corrida de carro? Você tem lá um circuito, você tem lá 20 participantes, um percurso estabelecido, olha, vai ter X voltas, e o cara que chegar primeiro vai ganhar. E como é que ele chega primeiro numa corrida? Sendo mais veloz. Quando você pede para um piloto tirar o pé numa reta, você está contrariando a natureza da competição, a natureza do esporte. É como pedir para um time de futebol fazer poucos gols. Não, já está 3-0, vamos parar aqui. Não, tem de fazer mais, tem de fazer mais. Você vai contrariar a natureza do esporte. E essa concepção, esse conceito aplicado nos carros da Fórmula 1 de 2026, neste momento, exigem isso. Que o piloto não guie no limite, que o piloto não acelere, que o piloto tire o pé. Por quê? Porque ele precisa carregar a bateria. E por quê? Porque metade da potência de um carro de Fórmula 1 agora vem dos motores elétricos. E eu já tenho dito há bastante tempo, para quem me acompanha em outras plataformas, canais, páginas de jornal que nem existem mais, enfim, quem me acompanha sabe que é falácia, ou pelo menos é ilusão, imaginar que nós vamos ver na Fórmula 1 de novo a volta dos motores V8 ou V10 totalmente aspirados. Isso não vai acontecer. O caminho da eletrificação é um caminho sem volta. Tem gente que diz, infelizmente. Tem gente que não diz nada. Tem gente que diz, ainda bem. Sei lá, cada um diga o que quiser. Mas no caso de um carro de corrida de Fórmula 1, esse percentual da potência que vem de um motor elétrico não serve para nada. Só serve para estragar a corrida, para impor aos pilotos funções que não deveriam ser deles, como fazer gestão de energia, né? E só serve também para fazer uma propaganda
uma autopropaganda que a categoria está fazendo dela mesma de sustentabilidade. Quando, vamos ser sinceros aqui e honesto, se você está no mundo das corridas e você quer defender o meio ambiente, você quer provar que você é sustentável, os cambal, não corre. Para de correr, sai do universo das corridas. Porque não se trata só de emissão de poluentes, né? de carbono zero, não. Tem gasto de pneu, tem gasto na Fórmula 1, tem gasto de avião, tem gasto de navio, tem gasto para montar e desmontar estruturas gigantescas nos autódromos e tal. A Fórmula 1 não precisa ser hipócrita, ela pode simplesmente assumir, olha, a gente faz corrida de carro, a gente vai tentar fazer com que esses carros gastem menos, a gente vai tentar, inclusive, ajudar a desenvolver tecnologias que possam ser levadas a carros de rua, no sentido de termos carros eficientes. Mas, cara, não adianta achar que a Fórmula 1 vai salvar o mundo. Que a Fórmula 1, porque agora tem metade da potência elétrica, tem que salvar os ursinhos panda da China, sei lá, os micos leões dourados. Isso não vai acontecer. Isso é hipocrisia, isso é cinismo. Corrida de carro tem um custo ambiental, sempre vai ter, né? Sempre vai ter mesmo, como tantas outras coisas, tantas outras atividades humanas e esportivas também, claro, né? Praticados por humanos, tem um custo ambiental. Isso aí não tem muito como escapar. Então a Fórmula 1 poderia assumir a sua condição não de pária da sociedade, mas apenas de uma competição que visa entregar bom entretenimento ao distinto público, no mundo inteiro, como sempre fez. E se der, e eu digo se der porque eu acho que hoje a indústria automobilística depende muito pouco das competições, das corridas, como laboratório para suas tecnologias, acho que isso já não acontece mais, né? Isso acontecia muito nos anos 60, 70, quando havia poucos polos industriais de automóveis, as pistas de fato eram laboratório e tal, mas hoje, com tanta fábrica espalhada pelo mundo, tantas tecnologias que são muito diversificadas, tanta forma de você simular um monte de coisa, não precisa botar 20, 30 carros de corrida na pista para queimar gasolina e pneu para descobrir alguma coisa que possa ser transportada para a indústria automobilística. Mas ainda assim, ok, vamos fazer alguma coisa que possa ajudar no que diz respeito à economia, ao consumo de combustível e tal, beleza, qualquer coisa do gênero, mas esta eletrificação mezzo a mezzo não faz o menor sentido. Primeiro porque não existe carro no mundo real que tenha metade da sua potência vinda de um motor a combustão e a outra metade de um motor elétrico. Ou você tem um carro todo elétrico, Fórmula E, como disse o Verstappen, parece um carro de Fórmula E anabolizado, esse carro da Fórmula 1 de hoje. Então, lá na Fórmula E faz sentido. Os caras criaram essa categoria com esse foco. Gestão de energia, etc e tal, beleza, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? Mas a Fórmula 1 é outra coisa, a Fórmula 1 não é isso. Então não existe um carro, como eu disse, você não vai comprar na Toyota, na Honda, na Volkswagen, sei lá onde, um carro metade elétrico e metade a combustão. Você compra carros híbridos. Para que servem os motores elétricos nesses carros híbridos? Para pequenas distâncias, para o trânsito congestionado das grandes cidades, para manobrar na garagem, né? Mas você vai fazer uma viagem daqui até Ribeirão Preto, você precisa de um motor a combustão, tal. Não sou contra o motor elétrico, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é que as desculpas utilizadas pela Fórmula 1 para justificar, para explicar esta concepção desses carros atuais são completamente furadas, não fazem o menor sentido, não tem pé nem cabeça. E não só não tem pé nem cabeça, como acabam atuando contra a origem do esporte, a natureza do esporte. Natureza desse esporte específico, que é a corrida de carro. Então, a gente tem pilotos hoje que não podem guiar no limite, tem que tirar o pé na reta, tem que ficar fazendo essa gestão de bateria, que nem eu com meu celular. Puta merda, não posso ficar assistindo um vídeo agora porque vai acabar a bateria. Não, tá errado. Isso não é Fórmula 1, isso é outra coisa. E disse o mesmo o Fernando Alonso, 45 anos, quase 45 anos de idade. Falou, pô, com esses carros do jeito que eles são hoje,
tem que tirar o pé, fazer a curva devagar, os cambal, qualquer chefe de cozinha, foi o termo que ele utilizou, faz a curva 12 aqui do Bahrein. O Hamilton acha que é tudo muito complicado de explicar. Como é que você vai explicar para alguém que tá vendo na televisão que o cara tá indo na reta, de repente ele tira o pé, aí vem outro atrás dele e enche o cara, porque tava com um botão de energia, não sei o quê. Gente, simplifiquem as coisas, menos é mais, sempre, né? E isso vale para a Fórmula 1 também. Vai voltar a ter motor barulhento, aspirado, V10, V8? Não vai, não vai. Motores híbridos são um caminho hoje, para a indústria automobilística inclusive, são. Agora, nessa proporção, não, nessa proporção é um exagero. Inclusive, algumas preocupações muito grandes já estão sendo manifestadas pelo pessoal da Fórmula 1, como, por exemplo, largada. O cara que para o carro lá no grid, na primeira posição, depois de 20 segundos vai parar o último lá vai ter mais bateria do que ele. E ele não tem. Pode ser que o carro dele nem largue. Houve um teste de largada no Bahrein que foi uma coisa patética, quase que um cara encheu a traseira do Piastri, não lembro quem era, porque o carro do Piastri ficou parado no grid de simulação. O carro que ficou na frente do Colapinto também ficou parado. E o Colapinto só não colou ele porque também ficou parado. Então, gente, tem muita coisa para ser ainda ajustada nesta Fórmula 1. Muita gente acha que a Fórmula 1 só fez isso porque senão a Audi não viria, a Honda iria embora. Pô, na boa. A Audi não está na Fórmula 1, ainda que diga isso, para desenvolver nada que ela possa extrair da Fórmula 1. Tudo que ela tinha que desenvolver em termos de motores híbridos e de eletrificação, etc e tal, fez em Le Mans. E já faz tempo, né? A Honda quer ir embora de novo? Vai, paciência, vem outra. O que vai fazer? O que vai se fazer? Não, essas empresas estão na Fórmula 1 porque a Fórmula 1 virou um baita ativo de publicidade, de propaganda, de engajamento, né? Tem um público gigantesco no mundo inteiro, está atraindo realmente um público mais jovem, etc e tal. Então a Fórmula 1 não está lá, a Audi não está lá. Nós estamos aqui apenas porque são motores elétricos, senão iríamos embora. Não, conversa. Talvez não viesse, e se não viesse, viria outra, né? Tem muita coisa para ajustar, a gente vai ver carros mais lentos, acho que os carros estão mais bonitinhos, estão menorzinhos, estão mais ágeis, divertidos para pilotar, inclusive, alguns pilotos disseram isso, inclusive o Bortoleto, porque eles escorregam mais e tal, claro, carro 30 quilos mais leve, mais estreitinho e tudo mais, tem menos aderência, tá tudo certo, é bacana, um carro gostosinho de guiar, mas com esses pênaltis, com essas fragilidades, com essa, eu não sei se fragilidade é a palavra, mas enfim, com esses defeitos de fábrica que são esses motores que exigem que o piloto fique se preocupando o tempo inteiro em fazer gestão de energia, de bateria. Carrega a bateria, descarrega a bateria, carrega a bateria, descarrega a bateria. Ah, aqui carregou, amanhã... Ixi, chato pra cacete. Espero, porque não vão mudar isso agora, claro, e não nos próximos 3 ou 4 anos, espero sinceramente que os engenheiros sejam muito rápidos, ágeis, para solucionar esses problemas e entregar aos pilotos carros que lhes deem prazer de pilotar, que a gente do lado de fora entenda o que está acontecendo e que, sobretudo, não contrariem a natureza desse esporte, corrida de carro, que é que é consagrar vencedor, vitorioso, aquele que é mais rápido e não aquele que sabe economizar bateria. Falando nisso, a bateria da minha câmera está acabando. Ah, antes de ir embora, curta aqui, foi o que eu disse, TV, inscreva-se no canal, mande mensagens, mande seus comentários e a gente vê no Pé no Porão da semana que vem, tá bom? Quem sabe com notícias melhores, porque agora, quarta-feira, amanhã, quarta-feira de cinzas, recomeçam, para quem tá vendo esse programa hoje na terça, né? Recomeçam os treinos, vamos ver os próximos 3 dias no Bahrein. O que vai acontecer? Se esses carrinhos vão convencer esses pilotos mais bocudos de que a Fórmula 1 ainda é legal. Tomara que sim.